Bom dia, glória a Deus. Manhã de quinta-feira, querido, nós estamos aqui para mais um devocional. Glória a Deus pela sua vida que todos os dias está aqui de manhã ouvindo uma palavra de Deus aos seus corações. Existe uma diferença muito grande daquele que inicia o dia ouvindo notícias, assistindo videozinhos na internet, para aqueles que amanhece o dia. Ele está ali, já diante do Senhor. O dia está começando, ele está ouvindo uma palavra de Deus. Então, se você é essa pessoa, glória a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que o seu dia será totalmente abençoado, totalmente diferente. E nós estamos na nossa série Maturidade. Você que está chegando, é novo aqui, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Juninho. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro das novidades. O capítulo de hoje da nossa série Maturidade é responsabilidade espiritual. O cristão maduro, ele é um cristão responsável, ele tem responsabilidades, ele tem funções, ele acorda todos os dias e ele faz algo em prol, em benefício do reino de Deus. Ele não fica só passivo, mas ele é alguém ativo. Se você quer saber mais desse assunto, fique comigo aí nos próximos minutos, que eu tenho certeza que Deus irá falar fortemente aos nossos corações aqui, amém? Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 7h02 da manhã, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero ler um texto da palavra que está em Hebreus, capítulo de número 5. A Paula está por aí, que Deus te abençoe. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 14. Hebreus, capítulo 5, o verso de número 14, que diz assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vou ler novamente. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos, o autor de Hebreus, ele faz um contraste entre cristãos imaturos, que ainda não precisa de leite espiritual. Paulo também vai falar a respeito desse leite espiritual, que serve somente para aqueles que estão iniciando na sua caminhada, mas não só iniciando, existem aqueles que já estão há muito tempo na caminhada da fé, mas não se aprofundaram, não cresceram, não evoluíram. Então a palavra vai dizer a respeito desse leite espiritual. Em um paralelo, isso o autor de Hebreus compara aos maduros, que se alimentam de comida, de alimento sólido. Então, ele mostra que a maturidade ela não vem somente com o tempo, mas também com a prática, com exercícios espirituais constantes e o discernimento espiritual. Nós vamos ver aqui no finalzinho do texto dizendo, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a maturidade ela é resultado de pessoas responsáveis, que têm responsabilidades. Então, é o processo de sair da fase da infância para a fase adulta, espiritualmente falando. É quando você não precisa mais ser carregado, mas você é aquele que agora contribui, você é aquele que carrega os outros. Você é aquele que não simplesmente fica ali de alguma forma querendo receber, mas agora você também está se doando, você também está fazendo, e isso nos mostra o nível de crescimento, o nível de maturidade, aonde você não está agora só recebendo, mas você agora também está fazendo. Então maturidade é resultado de responsabilidade. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 14, diz, para que não sejamos mais meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, queridos, para que não sejamos mais meninos, que nós possamos crescer, avançar, evoluir. Quantos querem isso para a sua vida? De cada dia mais, amadurecer, seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, viver coisas novas, viver novos ciclos, novos tempos. Queridos, o Senhor está, durante toda essa semana, nos tirando de uma fase, sabe? Muitas vezes nós nos lembramos
do período da infância, isso é bom, mas nós precisamos crescer, amadurecer, ter novas responsabilidades. E na nossa vida espiritual é assim também. Existe um tempo em que, queridos, é tudo ali muito fácil, muito bom, mas chega um momento também do amadurecimento, onde nós precisamos entender que, da mesma forma que existem benefícios, também existem responsabilidades. E o Senhor quer nos levar a esse patamar de cristãos maduros, adultos. Eu costumo dizer que no reino de Deus tem o playground, tem lá o parquinho de diversão e tem também a sala de reuniões, a sala dos adultos, onde as crianças não entram. Falam de assuntos que as crianças não podem ouvir. E muitas vezes é assim, não é verdade? Muitas vezes você está conversando um assunto sério com um outro adulto, se tem uma criança por perto, você vai para outro lugar ou pede para que a criança saia. E com Deus também é assim, queridos. Tem assuntos que Deus não pode tratar com você. Tem coisas que Deus não pode ainda revelar ao seu coração. Tem coisas que Deus ainda não pode contar com você. Então ele te coloca lá no parquinho, onde tudo é legal, você acha que tudo é bom, é muito bom agora, entreguei minha vida para Jesus, minha vida mudou. Amém, queridos. Mas o Senhor nos chama agora também para responsabilidades. Amém? Então, seguindo o texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 5, verso 14, nós vamos trazer algumas coisas para as nossas vidas. A primeira coisa, o cristão maduro, ele busca profundidade na palavra. É esse alimento sólido. O cristão maduro, ele não se contenta com coisas superficiais, mas ele vai na raiz, ele vai se aprofundar cada vez mais. Tem muitas pessoas que se contentam com um alimento mais superficial, um leite espiritual. Tem pessoas que, para ela, somente ouvir pregações já basta, somente ouvir louvores já é o que a sustenta. Mas nós que somos cada vez mais maduros na fé, nós ansiamos em conhecer mais a palavra, em conhecer mais as Escrituras. Muitas vezes, queridos, somente ouvir a pregação, ouvir um louvor, não te sacia mais. Você quer algo além, algo que vai simplesmente além daquilo que você tem se alimentado hoje. Você quer ir mais profundo. Você quer revelações da palavra sobre a sua vida, uma palavra rema, vindo do trono de Deus para a sua vida. O maduro, ele tem fome de conhecimento, conhecimento que transforma, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Então, o alimento sólido, ele representa essa revelação profunda que o Espírito concede àqueles que buscam, àqueles que se dedicam, aqueles que estudam a palavra, aqueles que meditam, aqueles que praticam a palavra. O Espírito Santo, ele concede àqueles que têm fome e sede. Então, Hebreus 5,14 inicia dizendo: o alimento sólido é para adultos. Que você possa desejar, queridos, esse alimento sólido. Salmos 1, né? Verso de número 2, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E o texto finaliza dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Tem muitas pessoas, queridos, que estão aí há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e insiste em dizer que é novo na fé. Não, queridos. Os apóstolos, com 3 anos, eles já estavam ali cheios do Espírito Santo, pregando por todo o lugar. Então, assim, tem pessoas, queridos, que você olha para ela ali no momento do culto, você que está pregando ali, você está olhando para a igreja, você pede para abrir um livro da Bíblia, que é Novo Testamento, aí tem um irmãozinho lá que está há 10 anos na igreja. Você pede para abrir numa carta paulina, você pede para abrir num evangelho. Aí é demais, né? Evangelho já fui longe demais. Mas você pede para abrir em um livro que é Novo Testamento, e você olha o abençoado folheando o início da Bíblia. Fala assim, meu Deus, cara, tá quanto tempo na igreja? Não tem habilidade, não tem nenhum tipo de afinidade com a sua Bíblia. Queridos, você
olha para as pessoas ali, de vez em quando nós brincamos, fazemos algumas dinâmicas dentro do GC, e muitas vezes são perguntas superficiais, são ali brincadeiras que são feitas de coisas tão beabá, sabe, da palavra. E tem pessoas que há tempo, há anos na igreja, não conhecem nem o básico, não conhecem, sabe, nem o início das coisas. Nós precisamos, queridos, assim como 2 Timóteo diz, aquele que maneja bem a palavra da verdade. Conhecer e prosseguir, queridos, é a palavra que vai nos fortalecer, nos sustentar. Quanto mais conhecedor da palavra, mais propenso você está de viver, de praticar, de meditar nessa palavra. Então, nós possamos seguir e prosseguir em conhecer essa verdade. Então, o cristão maduro, ele se alimenta de um alimento sólido. Ele não liga um videozinho de 30 segundos na rede social, falando de um texto bonito, e simplesmente aquilo para ele já basta. Não, queridos, ele estuda, ele se aprofunda, ele medita, e acima de tudo, ele coloca em prática, ele vive. O segundo ponto, queridos, desse texto que nós lemos, o cristão maduro, ele desenvolve discernimento espiritual. Talvez isso que eu vou dizer para você seja uma novidade, mas o discernimento espiritual não é um dom, não é simplesmente uma capacitação instantânea, mas é algo que nós desenvolvemos. O discernimento espiritual é algo que é desenvolvido. Você já tinha pensado nisso antes? Você já tinha ouvido isso antes? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho muito discernimento espiritual, mas o discernimento, ele é desenvolvido. O texto que nós lemos de Hebreus no início desse devocional, Hebreus capítulo 5, verso 14, ele inicia dizendo, o alimento sólido é para adultos, nós já vimos isso, a respeito de palavra, conhecimento, aprofundamento ali no seu conhecer da palavra de Deus. A segunda parte vai dizer, os quais, pelo exercício constante, guarda esse termo, exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto o mal. O que os fez se tornar aptos para discernir entre o bem e o mal? Está dizendo nesse termo, pelo exercício constante. Então o autor de Hebreus, ele está trazendo essa revelação para nós, que o discernimento, ele vem sobre as nossas vidas a respeito de um exercício constante. Que exercício é esse? Queridos, os exercícios que nós devemos fazer todos os dias. Não é na academia, não é a caminhada, não, mas é um exercício espiritual, que é através da leitura da palavra, que nós já dissemos aqui, mas da oração, do jejum, que são exercícios que nós fazemos para fortalecer o nosso espírito. Então, o discernimento, ele é a capacidade de ver com os olhos de Deus. É o ser sensível às coisas espirituais. Saber distinguir o que é espiritual do que é emocional, do que vem da parte de Deus e do que parece ser da parte de Deus. Não é simplesmente, queridos, olhar para alguém cheio do Espírito Santo e para alguém que é endemoniado. Muitas vezes não é tanta diferença assim, mas é aquela sutileza, aquela coisa sutil de algo que realmente é de Deus, daquilo que aparenta ser de Deus. Queridos, o inimigo, ele pode enganar, a palavra vai dizer que nos últimos tempos ele enganaria até os escolhidos. Quem não tem discernimento, ele faz as coisas que não provêm de Deus, ele aceita as coisas que não provêm de Deus como se fosse de Deus. Aquele que não tem discernimento não é aquele que simplesmente vive as práticas mundanas, malignas, consciente de que são do mal. Mas quem não tem discernimento, muitas vezes é enganado fazendo aquilo que não provém de Deus como se fosse de Deus. E isso é perigoso, porque existem muitas pessoas que podem estar indo para o inferno convictos que estão a caminho do céu. Então, sem discernimento, nós somos alvo fácil para o inimigo, porque uma das maiores habilidades dele é enganar. O que ele fez lá no jardim com a mulher, com o homem, de mostrar aquilo que
era rebeldia como se fosse algo bom, que seria benéfico. Então, o discernimento, nós precisamos buscar ele todo dia. Não é um dom, não é uma capacitação instantânea, mas é um exercício diário. E se você não tem o discernimento fortalecido, queridos, você é uma presa fácil para o inimigo. Se você não tem esse discernimento das coisas boas, das coisas ruins, por isso que muitas vezes a falta de discernimento demonstra a nossa imaturidade. Porque a criança, queridos, ela é facilmente enganada, sim ou não? Não tem aquele ditado que diz que foi mais fácil do que roubar o doce de uma criança. Porque a criança ela é facilmente enganada. E nós, como pessoas que estão caminhando na fé, nós temos que evoluir e crescer. Você vai ser sempre essa criança inocente, você vai ser sempre essa criança imatura, aonde facilmente o inimigo ele te engana, ele coloca coisas diante de você e facilmente você é enganado, ou você é aquele que, conforme foi avançando, você foi amadurecendo e através dos exercícios, o texto vai dizer isso, exercícios constantes, você desenvolveu discernimento. O inimigo agora, ele não te engana. O inimigo agora, ele não te ilude. Porque você sabe discernir as coisas que é do bem, as coisas do mal. Existem tantas pessoas, queridos, que quando nós vamos visitar a casa delas, tem um momento ali, conversando, batendo um papo. Eu já fui em diversas casas de pessoas. E muitas vezes nós olhamos objetos na parede, objetos na sala, no quarto dos filhos, em que aquilo você sabe que certamente, queridos, não é simplesmente ser um extremista, achar que tudo é do demônio, não, que tudo é do diabo, não. Mas existem coisas, queridos, símbolos, simbologias, usados em rituais, usados em magias, que nós conhecemos e que nós discernimos como aquilo não sendo algo bom. E muitas vezes, queridos, existem pessoas que estão em ministérios, existem pessoas que caminham há tempo com Cristo e não soube discernir que aquele objeto não traz paz, aquele objeto é uma legalidade dentro da sua casa. E diversas visitas, queridos, eu já levei objeto de irmão embora. Eu falei, isso daqui não pode ficar dentro da sua casa, não. A gente quebra, a gente leva aí, dá um fim para aquilo, mas não tem o discernimento de olhar para certas coisas, queridos, e ver que aquilo é legalidade, que aquilo não provém de Deus. Tem muitos cristãos assistindo filmes e séries dentro da sua casa, onde são verdadeiros portais espirituais para acessos de espíritos maus dentro da sua casa, onde a sala da sua casa se torna um ambiente de ritual, de palavras que são proferidas, de atitudes que são expressas ali, e tem muitos cristãos imaturos, sem discernimento, assistindo aquilo como se tá tudo bem. O cristão imaturo, ele sempre está dizendo esse termo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e tem o outro. Dá nada não. São dois demoninhos que tem, né? Não tem nada a ver e o dá nada não. Então você expulsa isso daí da sua casa, da sua vida, da sua boca, no nome de Jesus. Esses dois demônios vão partir em retirada hoje, no nome de Jesus. Não tem nada a ver e o dá nada não. Eles vão partir em retirada hoje da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, porque nós iremos cada vez mais exercitar o nosso espiritual e termos mais discernimento da palavra do mundo espiritual. 1 Coríntios 2, verso 15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Provérbios, capítulo de número 3, verso 21 diz, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Para finalizarmos, queridos, a maturidade espiritual não acontece de forma instantânea, mas é um exercício diário, é um exercício constante, através das disciplinas diárias e práticas constantes de uma entrega genuína da sua vida ao Senhor Jesus. De orar mais, de buscar mais, de orar em espírito, de orar na sua mente, de ter um momento reservado você com o Senhor,
de ler a palavra, mas não de uma forma superficial, não simplesmente ouvir pregações, mas de estudar, de se aprofundar nas Escrituras. Então, o cristão maduro, ele não sobrevive, imaturo, ele sobrevive de leite espiritual, mas o leite não sustenta mais o cristão maduro. Ele busca alimentos mais sólidos. E o desafio para cada um de nós nesse dia é: assuma sua responsabilidade espiritual. Fortaleça sua vida de oração, aprofunde-se mais na palavra e sirva o reino de Deus com constância. Amém? Para finalizarmos, eu encerro com isso 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos nessa manhã por essa palavra, por esse momento em que o Senhor falou com cada um de nós. Que a cada dia mais nós possamos crescer, avançar e amadurecer na fé. Eu oro, Senhor, para que no nome de Jesus possa haver uma fome e uma sede dentro de cada um que nesse momento me assiste. Uma fome de conhecer mais a Tua palavra, de se aprofundar mais em conhecimento, de cada dia mais ter o seu discernimento aguçado, fortalecido. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Nós consagramos a Ti a nossa quinta-feira, consagramos a Ti o nosso dia, te pedimos, fica conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje nós temos GC, corre lá, faça parte de um GC, esteja ali, presente no seu pequeno grupo, ajudando o seu líder, em comunhão com os seus irmãos. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.